Então, será que a química estuda os átomos? Sim! Olá, pessoal. Meu nome é Kelly Lopes, sou professora de Química. Quintaro! Sim, na química a gente estuda os átomos. O objeto de estudo da química é a matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? E do que é constituída a matéria? Por átomos, né? Na verdade, pode ser por átomos, por íons, por moléculas, certo? A gente costuma dizer isso, que a matéria é constituída por átomos. E a matéria é o objeto de estudo da química. O que a gente estuda na química? Do que é constituída a matéria, como que essas unidades, essas espécies químicas estão unidas entre si, como que elas se rearranjam internamente, porque tudo isso vai explicar as propriedades do material. Então, por exemplo, tem aplicações de materiais que o material precisa de ser condutor de eletricidade, como por exemplo o cobre, né? Então a gente usa o cobre nas instalações elétricas porque ele conduz eletricidade. Vai ter outras aplicações que a gente precisa de um material isolante elétrico, isolante térmico, materiais que tenham elasticidade, materiais que sejam duros, que tenham propriedades de resistência mecânica, resistência química. Então, a química estuda isso, né? As características desses materiais, as propriedades que eles exibem, e a gente também trabalha em laboratório para melhorar a estrutura desses materiais para a gente ter as propriedades ótimas, certo? Então, hoje eu queria só trazer exemplos de matérias, né, para falar sobre esses átomos, ok? Então, por exemplo, eu vou dar 4 tipos de materiais para vocês. Materiais que são ligados por ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica e por interações intermoleculares. Então, vamos pegar o primeiro material, então, é uma pedra, tá? Essa pedra aqui é um cristal. A gente diz que o cristal o nome dessa pedra é quartzo, certo? Essa pedra aqui, ela é formada por átomos, certo? Ligados por ligação covalente. Eu chamo isso de um sólido de rede covalente. Tudo bem? Então, vamos checar aqui só a fórmula desse composto. Olha só então. A fórmula química desse composto é SiO2. Significa que tem muitos átomos de silício, certo? Muitos átomos de silício, que eu estou representando essa bolinha. E para cada 2 átomos de oxigênio. Por isso aqui, ó, Si1, quando é 1, na química a gente não coloca esse índice, tá? Então, para cada 2 oxigênios tem um silício. Isso forma uma rede conectada de átomos, tá? Então, vai ter mais um silício, mais 2 oxigênios. Eu englobei aqui, mas não tá englobado não, tá? Mais um silício na rede, mais 2 oxigênios, um agregado desses átomos de silício e oxigênio. Tudo bem? E esses átomos estão ligados por ligação covalente. Então, sólido de rede covalente. Tudo bem? É um tipo de material que é formado por átomos. Tem outros tipos de sólido, por exemplo, sólido metálico. Vamos imaginar o nosso fiozinho de cobre aqui. Então, olha só. Se eu imaginar aqui, eu vou representar só cobre, assim, ó, sólido. Cu é a fórmula é o símbolo do cobre, né? Que vem do latim cuprum. Então, a fórmula é só Cu sólido, tá? Só tem átomos de cobre. Então, imagina um fio aqui de cobre. O que tem dentro desse fio? Dentro desse fio, então, nós temos átomos de cobre.
ligados entre si. Então, a matéria é constituída por átomos? Sim, a matéria é constituída por átomos, né? Átomos de cobre ligados entre si, só tem cobre nesse material aqui, tudo bem? Esses átomos estão ligados também, compartilhando aí seus elétrons, e ele tem uma propriedade muito específica quando é átomo metálico, porque os elétrons da camada de valência, eles estão fracamente presos ao núcleo, então eles ficam deslocalizados, e esses elétrons que têm cargas negativas deslocalizados, eles são portadores de carga elétrica, então o material pode ser um condutor elétrico, tudo bem? Um outro tipo de composto, né, que é formado por moléculas, na verdade, seria então vamos pegar água no estado sólido, um gelo. Imagina um gelo, tá? O que seria esse gelo? Então seriam moléculas de água, H2O, 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 moléculas. O que é molécula? Um agregado de átomos ligado por ligação covalente. Certo? Vou abrir aqui uma moléculazinha de água, tá? Então imagina aqui, botei 3 moléculazinhas, tá? Como que é a água? Oxigênio ligado com hidrogênio. Esse tracinho aqui é compartilhamento de par de elétrons. Então, dentro da molécula, o que é molécula? Um conjunto de átomos ligados por ligação covalente, compartilhamento de par de elétrons. Mas entre uma molécula e outra, nós temos interações fracas, que a gente chama de interações intermoleculares ou de Van der Waals. Então, aqui é formado por átomos ligados por ligações covalentes. Aqui é formado por átomos de metais ligados por ligações covalentes, né? E os metais têm características específicas desses metais aqui, tudo bem? São materiais diferentes. O gelo, que não vou conseguir pegar, mas todo mundo consegue imaginar um gelo. O gelo não tem, a unidade fundamental lá não é o átomo, é a molécula. Só que a molécula é um conjunto de átomos. Então, olha aqui, a molécula de água, ela tem um oxigênio e 2 hidrogênios, é uma molécula, certo? E tem várias moléculas dessa. E aí essas moléculas se interagem por interações fracas. Então, eu digo que é um sólido covalente, né, o gelo. Ele é formado por moléculas e não por átomos, que o povo pensa, ué, a matéria é formada por átomos ou por moléculas? Né? Molécula é um conjunto de átomos que tem uma unidade específica, certo? E ainda tem mais um quarto tipo de material, que é quando eles não são formados por átomos, são formados por íons. Então, quando eu pego o sal de cozinha, o NaCl, olha aqui, tá vendo? Aqui. Salzinho de cozinha, a gente representa, qual é a fórmula que a gente representa o sal de cozinha? NaCl. Uai, professora, será então que é formado por átomos de sódio ligado por átomos de cloro? Não, não são átomos, tá? São íons. Na verdade, eu tenho Na+, porque o átomo ele tem carga neutra, não tem carga nem positiva nem negativa. O íon ele pode ter carga positiva ou negativa. Então, aqui no NaCl, o sal de cozinha, são vários íons positivos, sódio, ligado com vários íons negativos, cloreto, Cl-, vários, tá? E esse agregado de íons, muitos, formam o menor cristalzinho que eu tenho do sal. O menor cristalzinho tem bilhões e bilhões de íons. Íons são átomos com carga elétrica. Então, falei de 4 materiais para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se surgirem algumas dúvidas, deixem nos comentários, tá? Então, assim, a matéria é constituída por átomos? Simplistamente, de forma simplista, sim. Mas pode ser por átomos, por íons ou por moléculas. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.